Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 8. Perdão. Lucas 10. Lucas 10, bem? Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde estavam prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas hoje tem bastante trabalhador aqui, né? Bem? Os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua o quê? Colheita. Vão. Diga vão. Diga eu vou. Isso. Agora você comprometeu, agora você está fuzilado. Eu estou enviando como cordeiros entre os lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem da paz, a paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. E quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes. Diga, curem os doentes que ali houverem. E digam-lhe: o reino de Deus está próximo de vocês. Amém? Até aqui. O Senhor está aqui, sua palavra, fala conosco, fala com a sua igreja, com o seu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixa marcadinho aqui, olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, verso 11, Efésios 4, 11, abra lá. Pronto, gente. Bota uma aguinha aqui. Diz assim: ele designou uns para o quê? Apóstolos. Outros para o quê? Profetas. Outros para? E outros para? E outros para? Com o fim de preparar o quê? Os santos para a obra do ministério, que o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Olha só, gente, que interessante aqui. Olha que interessante. O Senhor chamou os seus servos para posições dentro da casa dele. Isso aqui chama-se os 5 ministérios. Primeiro é um missionário, aquele que vai plantar a igreja. Depois ele chama ali o profeta, aquele que se move no profético, né? Que profetiza a palavra de Deus. Depois ele vai chamar o evangelista, aquele que ganha almas, aquele que evangeliza pessoas. Depois ele chama os pastores. E depois ele chama os mestres. Interessante que às vezes a gente denomina todo mundo, coloca todo mundo num balaio só e diz que todo mundo é pastor, e nem todos são.
Mas o Senhor precisa nos dar esse coração de pastor. O coração do pastor é aquele que ama as almas. Bem? Sabia disso? Mas olha só o versículo seguinte. O que ele vai explicar para nós aqui, o apóstolo Paulo? Ele vai dizer assim: com o fim, então tem um fim todas essas pessoas, com o fim de preparar os... Quem são os santos aqui do Senhor? Você está em dúvida que você é santo ao Senhor? Não precisa fazer uma imagem sua e te adorar. Mas você é santo ao Senhor. Amém? Você é uma santa de Deus. As crianças são as santinhas de Deus. Não são muito, mas vão ficar. Né? Agora, olha o que ele diz aqui. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, como que é a função do pastor? É preparar pessoas que vão se tornar os pastores. A função dos líderes na casa de Deus é preparar as pessoas para o ministério que o Senhor está dando. Ah, mas então eu sou profeta. Eis que diz o Senhor. Eu não faço nada, eu não lavo o banheiro, eu não faço mais nada. Eu não vou para o estacionamento porque eu sou o profeta. Não tem nada a ver. O Senhor está preparando os santos para a obra que Ele está colocando. E como que isso funciona, pastor? Como que é o desfecho disso? Aonde você é usado? Quando o Senhor está dizendo aqui que a função do pastor, função do líder da igreja, né? A minha função é preparar a igreja para o trabalho que o Senhor está dando à igreja. Porque senão a igreja não cresce. A igreja fica estagnada, fica como uma água parada, começa a criar bicho, começa a criar mosquito lá. E o Senhor quer fazer você uma fonte que jorre para a vida eterna. Diz a palavra do Senhor. O Senhor quer que você seja uma fonte. Que quando as pessoas vierem, né? Jesus falou assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quando as pessoas tiverem sede, elas vão buscar em você. Porque você é uma fonte que jorra para a vida eterna. Você vai falar das coisas do céu, não das coisas que você está vivendo, das lutas que você está vivendo. Não, isso aí deixa que Deus está cuidando das suas lutas. Não é para você ficar reclamando da sua vida. Quando você for evangelizar uma pessoa, né? Diz assim, meu Deus, nada dá certo. Pensei que ser cristão, ser crente era uma bênção, agora é só luta. Meu Deus do céu. Não pode. Você tem que profetizar a palavra de Deus, você tem que profetizar a bênção na vida das pessoas. Mesmo que você está passando por lutas, né? Mas a luta, a partir do momento que você está vivendo para Deus, não é mais sua. Porque o Senhor falou, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas vão ser acrescentadas na vida do cristão. O cristão não pode ser uma pessoa que fica murmurando, reclamando, sabe? Não faça isso, você impede bênção na sua vida, ou você atrasa o propósito e a bênção que Deus tem para a sua vida. Então, quando eu entendo aqui que o Senhor nos chamou como líderes na casa de Deus para preparar você para o ministério, ou seja, para que o corpo de Cristo seja edificado, é porque o Senhor está construindo algo dentro de você. Ele está construindo algo aí que você não consegue enxergar, mas é um mundo espiritual que está sendo construído dentro de você. É uma pessoa com estatura de varão perfeito, como diz a palavra. Você não está vendo, mas o Senhor está construindo. Às vezes as dores que vêm, as lutas que vêm, isso tudo é para te fortificar, para você ser uma bênção na vida daquela pessoa que está passando por lutas. É isso que Deus quer, te usar como um esteio, como uma estaca, como uma coluna na casa de Deus e dentro da sua casa. Chega de murmurar, chega de reclamar, chega de dizer que o governo, que aquilo, isso aí não vai mudar, gente.
Só vai piorar, não sei se você sabia. Porque a volta do Senhor, ela está prestes a acontecer. Mas Jesus não vai voltar, porque a Bíblia diz assim: enquanto esse evangelho do reino for pregado, esse evangelho do reino tem que ser pregado, para que então o Senhor volte. Eu e você temos a autoridade de antecipar, ou seja, de acelerar a volta do Senhor ou não. O evangelho do reino tem que ser pregado. O Senhor está capacitando os seus servos. O Senhor está dando autoridade. Não, veja só, a gente está agora no propósito de casas de paz, né? Tem a foto ali, olha, cara bonito. Põe a foto lá da casa de paz lá para nós. Nossa, tem uns que estão com a faísca bem atrasada, riram depois. Mas amém, glória a Deus, Deus está sabendo de tudo. Olha lá para mim, casa de paz. Casa de paz, tem aí a foto? Tá bom, daqui a pouco eles colocam lá. Gente, a casa de paz é algo tremendo que Deus tem dado para nós. É a igreja para fora, por isso que eu falei assim, eu pedi para colocar a igreja para fora da onde? Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 13, verso 13. Hebreus 13, 13 diz assim, olha o que diz Hebreus 13, portanto, saiamos a Ele. Como que nós vamos sair a Ele? A Ele está falando de Jesus. Vamos sair a Ele, fora do acampamento, suportando a desonra que Ele suportou. Tem outra versão? Portanto, saiamos a Ele fora do acampamento. Vamos ver outra versão aqui, NVT. Coloca a NVT para nós vermos. Vamos lá. NVT, ARA. Olha só, portanto, vamos até Ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que Ele sofreu. Põe a ARA lá para nós vermos como é que fica. Versão revista e atualizada. Vamos ver. Olha só, saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou seja, levando as marcas que Jesus tem. Quais são as marcas? As marcas da cruz, os cravos. Você tem marcas na sua vida, amém? As marcas das perseguições, as marcas das angústias, as marcas do sofrimento. Você sabia que essa igreja, ela tem um slogan? Quem sabe qual é o slogan da igreja? Aliança, paixão por almas. Não é aliança, igreja em células. Isso aí já passou esse tempo. A igreja é aliança, paixão por almas. Se você está aqui, você tem que ser apaixonado por almas. Eu fui buscar o que quer dizer paixão na etimologia da palavra, né? Quando você quer saber aonde está o fundamento de uma palavra, você coloca lá no Google a palavra e põe etimologia. Vai sair ali a descrição da palavra. O que é isso? É a raiz da palavra, onde que ela nasce. Essa palavra tem uma origem latina, do latim. Então, essa palavra paixão, ela quer dizer sofrimento. Você está disposto a sair atrás dessas almas, levando o seu sofrimento, levando as marcas de Cristo que Ele tem colocado em você? Não é só o Espírito Santo sobre a tua vida, a marca do Espírito Santo, ou seja, esse é o selo que Deus marcou você. Você é uma pessoa selada. O inimigo não toca naquele que tem o selo de Deus. Ele não tem autoridade para isso. Não tem autoridade. Ele não tem autoridade. Entenda uma coisa, agora, todo cristão precisa entender. Você já foi uma pessoa, né? Quem é casado aqui? Casados? Nossa, tudo isso. Olha que benção. Quem ainda não é casado, levanta a mão. Algumas pessoas. Mas você já se apaixonou? Já? Lembra quando se apaixonou por essa gatinha aí, que agora já está
caindo os pelos até da gata lá. Ou o gato que está caindo o pelo, né? Tem um gato que já não tem mais pelo nenhum. Caiu tudo. Mas veja bem, você fazia loucuras. Você fazia loucuras quando você apaixonou-se por esta gatinha aí. Ou você, gata, fazia loucuras, né? Eu me lembro quando a gente estava namorando, a Rita comprou um relógio para mim. Meu Deus, era um relógio de marca, assim, né? E era de ouro. O que eu fiz? Perdi lá na praia. Que vergonha, né? Se endividou, comprou em 24 vezes para me abençoar lá, né? Não conhecia Jesus, mas fez uma dívida lá e eu acabei perdendo. Mas a gente fazia loucuras de amor. Eu sempre fui motociclista, então a gente viajava de moto, né? A gente jovem lá, 24, 25 anos, né, eu tinha. A Rita tinha 19 anos quando a gente conheceu. Não, ela tinha menos, tinha 17. Ela casou, ela tinha 19 anos. E a gente fazia loucura, a gente viajava e tal. Tomava umas vodka também viajando de moto, né? Só por Deus, os anjos já estavam cuidando ali. Mas assim, gente, a gente fazia loucuras, né? Muita loucura. Naquela época tinha orelhão, colocava ali em cima do orelhão. Ah, meu Deus do céu, cada coisa. Mas o que marcava a gente era a vontade de estar junto 24 horas no dia, por causa dessa paixão que ardia dentro de nós. A gente tinha assunto para conversar horas e horas no telefone, né? Lembra? Ainda quem tinha um telefone era mais ou menos, a gente já tinha um telefone, né? Ou então você comprava umas 50 fichas e botava lá e ficava caindo. Tum, tum, tum. E você ia lá no telefone, né? Por quê? Porque isso era paixão. Você era apaixonado por essa gata aí, ou por esse gato aí, esse gato que já está tudo branco. Olha lá, os gatos aí já estão brancos já, mas está vivo, glória a Deus. Está velho, mas está vivo. É que quem está lá não escutou o que o irmão falou. Está velho, mas está vivo, glória a Deus. Gente, o que é isso? O que a gente quer chegar nisso aqui? É que, como a Bíblia diz aqui, saiamos, pois, a Ele. Saiamos, pois, a Ele. Como que você vai sair a Ele se você está com Ele? É que assim, gente, tem uma passagem da Bíblia, se não me engano, está em Mateus lá, que diz assim, que nós precisamos visitar o Senhor enquanto Ele estava doente. Nós precisamos visitar Ele na cadeia enquanto Ele estava preso. Nós precisamos visitar o Senhor enquanto Ele estava morador de rua. Nós precisamos visitar o Senhor quando Ele está sofrendo. E aí a pessoa diz assim, mas quando que nós te visitamos? Quando não foste me ver? Aí Jesus falou assim, quando você faz essas coisas, você sai a mim, você sai a Ele. Quem está entendendo? Você sai ao Senhor. Essas pessoas que estão sofrendo lá, elas são como se fosse o Senhor. Eu não sei se você sabia disso. Por isso que você tem que ser uma pessoa apaixonada. A mesma paixão que você fazia loucuras pelo seu ente querido aí, pela pessoa que você casou, ou que você já se apaixonou e ainda não casou, é a mesma paixão que você tem que ter. Por isso que o Senhor falou. Você tem que sentir compaixão, ou seja, sentir a dor da outra pessoa. Enquanto você ficar só olhando e lambendo as suas feridas, as suas dores, o Senhor não pode usar você. O Senhor quer te usar poderosamente, mas Ele não pode te usar porque você fica olhando só para o seu problema. E aí, quando o Senhor falou assim, né? Aqui, ó, até colocou lá já, olha só, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, vai lá, pode passar lá. Eu estava nu e me vestiste, enfermo e visitaste, preso e foste me ver. Então perguntou o justo, Senhor, quando foi que te vimos? Aí ele vai falar tudo isso aqui, né? Aí ele vai dizer assim,
quando te vimos forasteiro, ou nu, ou vestido, e quando fomos te visitar, vamos lá. O rei respondeu, disse, né? Em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Só vai atrás de almas aquele que tem paixão, aquele que tem compaixão, aquele que sofre a dor do outro. Enquanto você ficar sofrendo só a sua dor, você vai ficar sofrendo só a sua dor. E vai demorar mais o processo para você sair desse buraco. Enquanto você pensa só em você, você é um egoísta. E Deus não pode usar egoístas. Deus só usa aquele que é despojado. Aquele que não pensa em si mesmo, mas pensa no próximo. Não é à toa que o Senhor deu um mandamento, né, que é o primeiro mandamento, que ele diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Se você não ama mais o próximo, quem é? Ah, meu próximo, é só minha família, vou ficar aqui. Não, o próximo é aquela pessoa que está perdida lá fora, que precisa ser alcançada pela sua graça, pela graça do Senhor. E o Senhor quer usar você. O Senhor quer te usar. Volta lá para aquele versículo então, lá de Hebreus 13, que vai dizer o seguinte. Vamos lá. Portanto, saiamos até ele. Agora você entendeu o que é o ele? Quem entendeu aqui quem é o ele? São as pessoas que estão lá fora, não são aqui dentro. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, fora aqui da igreja, fora, suportando a desonra que ele suportou. Não interessa se as pessoas não aceitarem você, não aceitarem a sua palavra, você está fazendo a sua parte. Por isso que a gente entende aqui, agora voltando lá para Lucas, né? Por isso que o Senhor, ele não chamou os pastores para fazer isso. Ele chamou os discípulos. Ele designou outros 72. Ele designou as pessoas do meio dele, do povo dele, para fazer aquilo que nós estamos aqui treinando você. Você hoje aqui veio, vou lá para receber uma palavra. Sim, você veio receber uma palavra aqui, sabe qual é? Ganhar almas para Jesus. É sofrer por esta pessoa. É ter compaixão. Meu Deus, né? Eu fiquei assim muito alegre, porque nós, eu creio assim, que desde o início da igreja aqui, né? Porque a gente começou a fazer casa de paz tem uns 5 anos mais ou menos. Mas eu creio que essa vez, por causa até dos núcleos, né? Há um investimento deles, dos pastores e da nossa equipe. Hoje, eu creio, nós pedimos 60 livrinhos, né, Cris? Então nós já temos 60 casas de paz. Olha só, estamos fazendo as casas de paz aqui. Está ali o livrinho, né? E tem sido glorioso, né? Olha só as casas de paz, vamos ver lá as casas de paz. Olha que bacana. Olha quantas casas de paz aí, ó. Aqui tinha 50, mas já passou, né? Aqui tinha 50 casas de paz, olha só. E às vezes você olha lá, tem uma pessoa, mas não interessa, o Senhor quer alcançar uma pessoa. Olha, tem muita gente está envolvida, ó. Araucária, Campina Grande do Sul, Colombo, que bênção. Sabe, tantos lugares aí. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor. Agora, veja que interessante aqui. O Senhor chamou então, vai lá para Lucas agora. Vai lá para Lucas para a gente ver aqui quem o Senhor está chamando. Quem o Senhor está chamando. Está ardendo no seu coração já de fazer a casa de... Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Nós pedimos mais
Daqui a pouco nós vamos pedir mais chavinha, porque os revistinhas a gente tem bastante. Mas olha só, diz assim, o Senhor designou, então, está ali no versículo 1, você está vendo lá? O Senhor designou os pastores, olha lá, os apóstolos, é isso que está escrito ali? Os mestres, está escrito ali? Profeta, o que mais? Os doutores, o que mais que está ali? Não, tem nada disso. Quem são os discípulos do Senhor? Levante sua mão aqui. O Senhor chamou você e está chamando hoje. Se você ainda não abriu uma casa de paz, ainda dá tempo. E eu vou orar, gente, para que Deus faça você lembrar uma pessoa que está sofrendo agora. E você não vai dormir essa noite enquanto você não pegar essa revistinha e ir lá atrás dessa pessoa. Porque o Senhor não nos chamou para ficar esquentando o banco aqui dessa igreja. Não chamou a gente para isso, não. Não chamou. Amém, que o Senhor chamou, tem a igreja para congregar, é uma bênção, né? E tem gente que às vezes até já não está nem mais congregando já. Parece aí só na Santa Ceia e olha lá ainda. É errado, com certeza. Bem errado. Porque aqui, na comunhão dos santos, como diz Provérbios, né? É aqui que um irmão, a Bíblia diz lá, como ferro afia o outro ferro. Acha esse versículo e põe para mim aqui. Como ferro afia outro ferro, assim o seu irmão afia o seu irmão. Olha só, vamos lá? Acha esse versículo, está lá em Provérbios. Agora eu estou com a minha Bíblia, não estou com ela aqui. Olha ali, olha lá. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Você não é afiado lá na sua casa. Você não é afiado, ou seja, você não passa por esse atrito. Esse atrito só acontece na casa de Deus. As dificuldades, o crescimento da pessoa, crescimento espiritual, não acontece no boteco, não acontece na biqueira, porque lá está fácil, todo mundo é amigo. Enquanto tiver grana para beber, todo mundo é amigo. As pressões acontecem aqui dentro da casa de Deus. Por quê? Porque aqui é o lugar do teu crescimento espiritual. Aqui é o lugar para você amadurecer a sua fé. Aqui é o lugar que te leva mais perto do Senhor e da salvação e da morada eterna que Deus tem preparado para os santos. É aqui que um irmão afia o outro. Por isso tem gente assim, não vou para a igreja, porque é muito problema, porque não sei o quê. Pois é, mas aqui é o lugar do crescimento. Aqui é o lugar que você desenvolve a fé. É aqui o lugar que você aprende a perdoar o outro. Aqui é o lugar que você vai encontrar pessoas diferentes de você. Aqui é o lugar que você vai aprender a conviver com uma pessoa semi-analfabeta ou analfabeta, mas que não interessa, porque ali dentro daquela pessoa tem uma experiência com Deus, tem uma unção de Deus, tem o poder de Deus dentro daquela pessoa. É com essas pessoas que Deus quer fazer você crescer. Com essas pessoas. Quando você começa a estudar a vida de Pedro, o cara era analfabeto. Ele não sabia escrever. Não sabia. Mas o Senhor começou a igreja dele com um analfabeto. A primeira pregação desse homem foram 3.000 almas que foram batizadas nas águas. O Senhor não começou com um doutor, com um teólogo. Não começou com um juiz formado nas cadeiras das universidades e faculdades da terra. Não, o Senhor começou com um mero pescador. E o Senhor quer usar você. Nada contra aquele que estudou, que tem o canudo. Amém. Vai estudar, vai se preparar também. Porque esse mundo aí é você jogado em meio a lobos, como diz a palavra. Agora, quando a gente vê aqui, né? O Senhor está chamando esse povo. O Senhor está chamando pessoas que estão dispostas a obedecê-lo.
Porque ele vai dizer aqui, ele diz que vão lá, porque depois eu vou também nessa cidade. E no verso 2 ele vai dizer que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos naquela época, hoje tem muito trabalhador aqui. Naquela época era pouco, mas hoje tem muito. Hoje tem muito, mas tem muito também que não quer saber. E aí a gente precisa, mas eu não estou preparado. Mas é isso e aquilo. Mas desculpa para todo lado. A pessoa fica dando desculpa para todo lado. E sabe, gente, aquele que é bom de desculpa é péssimo de resultado para Deus. Ele não vai dar resultado na fé dele. E quando a gente vê aqui, e o Senhor está falando aqui, portanto, peçam ao Senhor que mande trabalhadores. Eu já pedi hoje ali naquela sala de oração, e Deus mandou vocês hoje aqui. Aí, agora se vire, agora é contigo, porque agora é com você. E aí ele diz, vão. Ele não está dizendo assim, por favor. Ele não está pedindo com licença. Ele não está pedindo, ele só está ordenando. Ele só está mandando. Mas quem são esses mensageiros aqui então? Gente sem compromisso? Não. Gente que não tinha que sentir ainda para batizar? Não, não é essa gente. Porque o Senhor só chama aquele que é discípulo dele para fazer a obra dele. O Senhor não chama qualquer pessoa. Para botar a mão no arado tem que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tem que ter certeza da sua salvação. Eu tenho certeza, eu sei, Deus me chamou. Arde dentro de mim uma paixão pelas pessoas que estão sofrendo lá. E se não arder, hoje vai arder. Porque a gente vai orar por você aqui. E ele vai dizer, não leve nada. Não leve nada. Sabe, quando ele fala para não levar nada, é não levar nada que possa atrapalhar a obra de Deus. Que possa ser um estorvo. Mas o que você carrega aí dentro? O que você está carregando aí? Você carrega hoje. Porque Jesus disse assim, que se eu não for para o Pai, então o Espírito Santo Consolador não poderá vir. Mas quando eu for para o Pai, eu vou enviar o meu Consolador, o Espírito Santo, que vai habitar dentro de você. Então você carrega hoje o Espírito Santo dentro de você. É uma honra, gente. Por que você vê assim? Quando você começa a ler os evangelhos, você começa a ver tanta pisada na bola dos discípulos. Porque eles não tinham o Espírito Santo. Não queimava dentro deles. Eles estavam com Jesus ali. Mas ainda eles não tiveram aquela experiência, né? Você vê assim que eles só oraram na língua dos anjos, lá em Atos capítulo 2. Quando desceu sobre eles línguas como que de fogo sobre as cabeças dos discípulos. Só naquele momento que eles tiveram então a experiência que você hoje, se não teve, você vai ter nesse lugar aqui. Você vai ser cheio do Espírito. Porque ele diz assim, então, né? Pode deixar marcadinho ali. Atos 1:8, ele diz assim, olha só o que ele diz. Ele diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia, aleluia. Gente, glória a Deus, você pode até aplaudir mais forte o Senhor, porque essa palma para mim, ela tá boa. Quando ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele não só diz para o Espírito Santo descer sobre você, mas o Espírito Santo desce com um propósito, de eu ser uma testemunha viva daquilo que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Você talvez não sabe se comunicar muito bem, mas você sabe falar o que Deus está fazendo na sua vida? Você sabe testemunhar? É isso que Deus quer. Às vezes a gente fica esperando que Deus tem que fazer um milagre na minha vida. O milagre começa agora, nesse dia, no dia em que você diz sim para o Senhor.
Quando você diz sim para o Senhor, as portas do céu são abertas, as janelas dos céus são abertas sobre sua vida. Deus começa a derramar uma chuva de bênção. No momento em que você diz assim: Senhor, conte comigo. Pode contar, está aqui teu servo. Pode contar comigo. Então, o Senhor falou lá em Lucas, né? Ele disse, olha que coisa incrível. Ele diz, né, que vocês vão até uma casa, no verso 5, e quando vocês entrarem naquela casa, haverá ali um homem da paz. Sabe, gente, Deus está procurando nessa terra os verdadeiros adoradores, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Sabe, nós aprendemos aqui domingo, né? O milagre daquela mulher aconteceu quando ela se prostrou aos pés do Senhor e começou a adorá-lo. Quando você se prostra ao Senhor e começa a adorar o Senhor, Ele começa então a derramar uma bênção sem medida na sua vida. A gente aprendeu isso. E que sempre haverão empecilhos para a gente chegar até o Senhor. Não pense, para você fazer a obra do Senhor, nem sempre vai ser tão fácil, mas é gostoso. É muito bom, né? Ontem, para fazer a casa de paz junto com o Jonas e a Cris, né? Meu carro deu umas 2 fervidas na estrada. Falei, meu Deus do céu, e agora, né? Aí depois botei água lá, fui lá numa construção, consegui achar, um rapaz lá me ajudou, me prestou ali 1 litro de água, lá coloquei, daí continuou fervendo. Aí, eu não sou mecânico, mas eu sabia que tinha um ar ali dentro daquele reservatório, aí esgota o ar, aí foi. Chegamos lá, declaramos a paz do Senhor naquela casa. Está aí a Cauane? Vamos ver. Mas olha só, gente, são pessoas que precisam da misericórdia do Senhor. Precisam receber o amor do Senhor. Né? Aquilo que eu recebi de graça eu dou, como disse o apóstolo Paulo. O que de graça recebeste, de graça dai. Ninguém cobra nada. Pelo contrário, a gente investe, botou gasolina no carro, não é? Vocês não botaram gasolina no carro? Compraram a revistinha, porque tudo é custo. Compraram as chavinhas e estão dando para a pessoa com maior amor. Sabe, Deus está vendo o coração de cada um de vocês que estão fazendo casa de paz aqui. O Senhor está vendo o seu coração, seu desprendimento. Isso é bênção para a sua vida. Porque quando você estava lá perdido no mundo, alguém foi levar Jesus lá para você, não foi? A gente nunca vem sozinho. Alguém levou o Senhor para nós. Aquela pessoa gastou um tempo de jejum, ela gastou um tempo de oração, porque você era uma pessoa encardida. Você era uma pessoa encardida, Deus teve que usar aquele servo lá para orar, para jejuar por você. Valorize isso. E agora chegou a sua vez de dar. Chegou a sua vez de investir. Você está bem gordinho aí, né? Quando eu falo gordinho espiritualmente, amém? Você está bem fortinho espiritualmente, bem musculoso, para ficar só no banco engordando aí. Entenda que Deus quer te usar. Isso é bênção para a sua vida. Quando a gente vê aqui, né? Ele diz assim, eu estou enviando vocês como cordeiros entre os lobos. Aí eu fiquei pensando, Deus, como é que é isso? O Senhor vai mandar a gente para o meio dos lobos? Sim. Sabe por quê? Porque aquela pessoa é um lobo hoje, mas amanhã ele vai se transformar num filho de Deus. Hoje essa pessoa quer te morder, essa pessoa te odeia. Por quê? Porque você tem a marca da promessa em você. Não é à toa que as pessoas odeiam o povo de Deus, porque elas não conhecem. Talvez foram tão machucadas na sua vida. Talvez comeram um pão que o diabo amassou. Talvez passaram por tantas dores, tanta gente foi abusada. Aqui mesmo nessa igreja, a gente vê a sua história, a gente fica olhando assim, né? Às vezes as pessoas chegam aqui ainda com um pouco de rebeldia, ainda com um pouco de desobediência às autoridades eclesiásticas aqui na casa, e a gente vê assim, diz assim, mas o que aconteceu?
Aí a pessoa começa a contar a história delas assim, meu Deus do céu, realmente, tua história é terrível. Mas o Senhor tem uma nova história escrita para você. Uma vida de bênção e prosperidade para você. Você que não tinha família, o Senhor vai te dar, ou seja, Ele já te deu a família de Deus hoje. Quando você está numa célula, então você sente o amor de Deus na célula. Você sente aquele carinho, as pessoas te abraçando, né? Entende? Você vê assim como é bom, né? Aqueles irmãos que abraçam lá na célula, né? Tem gente assim que você vai, é tão grande, porque o amor de Deus é tão grande, tão profundo. Ele me cerca por todo. Fica de pé aí.